Agora são 7h21 e fazemos contato com o economista, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e consultor editorial da revista Carta Capital, Luiz Gonzaga Beluso. Bom dia, Beluso. Bom dia, Glauco. Beluso, a gente tem aí hoje o início da cúpula dos BRICS, né? E o ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou que pretende negociar um acordo de livre comércio com a China. Como é que você vê essa intenção do ministro e também que perspectiva que a gente pode ter dessa reunião? Glauco, vou dividir a resposta em duas partes, ou três. A primeira delas é que é inevitável e até interessante para o Brasil ampliar suas relações comerciais com a China. Aliás, a China é nosso principal parceiro comercial. O problema das relações comerciais com a China é que ele é assimétrico. Quer dizer, o Brasil é importador maciçamente de bens manufaturados, de bens industrializados, e a China importa, sobretudo, commodities, ou seja, produtos agrícolas e minerais, né? Então, nós temos aí uma imagem, uma expressão, digamos assim, da mudança de relações entre os países ao longo do tempo, né? Que o Brasil foi o país mais industrializado entre os países ditos emergentes, ou do terceiro mundo, o nome que você for, em desenvolvimento, o nome que você quiser, até o início dos anos 80. Né? Na verdade, a participação no comércio mundial do Brasil e da China eram muito parecidas, mas a estrutura industrial do Brasil era muito mais desenvolvida. Mas como dizem por aí, a coisa se move, né, e se transforma. A partir dos anos 80, quando o Brasil entrou em crise, a China tinha feito as reformas no final dos 70, ela começou a se transformar numa potência industrial. E hoje, na verdade, ela é uma potência global, a economia industrializada mais importante do mundo, com uma transição muito efetiva entre o uso da sua vantagem demográfica populacional, né, que na verdade permitiu que com baixos salários e uma intensificação do trabalho a China se aproximasse dos países desenvolvidos na sua estrutura industrial, isso se transformou em outra coisa, né? Em ganhos de escala, na medida que a China ia ganhando papel no mercado internacional de manufaturas, né? Começou a exportar primeiro os bens mais tecnologicamente menos qualificados, depois avançou isso, uma estratégia impressionante, né? Na contramão, o Brasil na contramão, fazendo outra coisa, né? Tentando abrir a sua economia, aí vamos discutir a proposta do abrir a sua economia unilateralmente, de maneira passiva, de modo que isso acarretou, numa situação como essa que eu estou descrevendo, com essa escalada chinesa, acarretou o encolhimento da indústria brasileira. Hoje o Brasil tem uma queda assim, impressionante, não só na participação da indústria no PIB, na formação do produto, né, interno, que está em torno de 12% hoje. A gente pode calcular isso de várias maneiras, oscila entre 12 e 9, dependendo de como você faça a conta, e a China, né, que tem uma participação muito grande da produção industrial. Então, isso ocorre mesmo, isso ocorreu no século XIX entre a Inglaterra, Estados Unidos e a Alemanha. Né? A Inglaterra foi superada da mesma maneira que os Estados Unidos está sendo superado hoje. E a questão maior para a China hoje é a vantagem, a liderança tecnológica. Né? Hoje, aliás, tem um artigo no Valor do Jeffrey Sachs mostrando como a China ultrapassou os Estados Unidos, sobretudo pela dominação de certas tecnologias de transformação de dados, de informação, como o caso da 5G. Então, se nós vamos abrir, eu acho que ele falou isso, depois ele recuou, o Paulo Guedes, né? Porque o acordo de livre comércio com a China acaba de destruir, de abertura comercial, acaba de destruir a indústria brasileira. Não sei se os industriais brasileiros que estavam na reunião lá da CNI achariam muito bom, mas é preciso entender que a situação hoje
é muito diversa daquela que nós observamos há 40 anos atrás. Isso trouxe uma mudança de posição dos países. O Brasil tem sim que intensificar suas relações com a China, sobretudo no que diz respeito aos investimentos e à utilização do Banco dos BRICS, que o Brasil fez muito pouco. O Brasil tem um papel importante na criação do Banco dos BRICS, né? Mas participou muito pouco na gestão e no encaminhamento dos projetos. Agora, há uma promessa reiterada hoje pelo ex-presidente, meu amigo, vice-presidente, meu amigo Paulo Nogueira Batista, de que eles estão encaminhando um processo de operações de empréstimo em moeda local. Isso é muito interessante porque elimina, não é simples, porque elimina o risco cambial, né? É que a China também está querendo, pouco a pouco, internacionalizar sua moeda, o renminbi, né? E isso é um esforço que eles estão fazendo que envolve várias atitudes, inclusive essa de fazer swap de moeda entre o renminbi e troca de moedas entre o renminbi e as moedas locais, a da África do Sul, a do Brasil, a da Rússia, etc. Quer dizer, nesse aspecto, como a gente tem aqui no Brasil um modelo, né, que muito fundado aí no, digamos, no agrário exportador, né, é preciso cuidado com essa relação com a China, justamente por conta disso que você falou, Beluso, é um país que tem uma tecnologia muito desenvolvida, os produtos deles também, com base nessa tecnologia, podem colocar o Brasil numa desvantagem, ou seja, uma assimetria que pode acabar prejudicando, ou como você mesmo falou, destruindo o resto da indústria brasileira, que ainda resiste. Não tenha dúvida. Não seria muito temerário você fazer um acordo de livre comércio. Você pode ampliar suas relações comerciais e deve com a China, né? Não só comerciais, com relação de investimento, de assistência tecnológica, de transferência de tecnologia. Você sabe que a China praticou o tempo inteiro, na verdade, digamos assim, absorção de tecnologia de uma maneira pouco canônica, né? Os americanos reclamam e eles têm uma certa razão, porque os chineses, na verdade, não respeitaram as normas de propriedade intelectual, né? E foram, na verdade, fazendo joint ventures. E veja o caso da Embraer. A Embraer foi para a China, na verdade, os chineses praticamente incorporaram, absorveram a Embraer, né? E fizeram as empresas deles. Eles fazem muito isso. Eles têm uma estratégia muito agressiva e muito fundada num projeto nacional de desenvolvimento. Para falar disso, o que falta ao Brasil é a noção de um projeto nacional de desenvolvimento, que não quer dizer que você vai fazer adotar uma estratégia nacionalista dos anos 60 e 70, que é inviável. Mas você tem que ter um projeto nacional calcado na sua articulação com a economia internacional, porque o ambiente mudou, né? Nos últimos 60 anos, não para falar mais de perto dos anos 80 para cá, e isso mudou muito. Então, na verdade, nós temos que ter, e os BRICS são importantes para isso, que é uma forma de inserção internacional do Brasil, na relação com países muito importantes, Rússia, China, África do Sul e Brasil. São países muito importantes, que têm peso populacional, que têm, na verdade, já um certo avanço econômico, né? Isso pode funcionar muito bem se for muito bem conduzido. E pode ser muito bem conduzido. Eu estou vendo que o governo brasileiro, depois daqueles arrepios anti-chineses, etc., baixou a bola, né? Baixou a bola porque não dá para você ignorar que a China, na verdade, está se tornando um país, não vou usar essa palavra hegemônico, mas está se tornando um país que tem liderança na economia mundial. Disputa a liderança com os Estados Unidos. E quando você fala da China e do projeto nacional, inclusive citando aí a Embraer, a gente lembra que a Embraer, né, que na verdade existe essa fusão que na prática é uma aquisição pela Boeing, e a Embraer já está se desnacionalizando, né? Esse processo já está acontecendo, isso deve prejudicar inclusive o desenvolvimento da tecnologia aeronáutica aqui no Brasil, que pode ser também desnacionalizado no fim das contas, e temos também outras iniciativas do governo, como o próprio papel da Petrobras, que sempre foi fundamental justamente para projetos de desenvolvimento nacional, que acaba sendo
desmembrada, quer dizer, o seu papel vai perdendo importância ali dentro de qualquer tentativa de planejamento a médio e longo prazo. Como é que você vê essa questão do projeto nacional mesmo no governo Bolsonaro, Beluso? Pois então, eles apresentam uma proposta, né, simplória, digamos, baseada em supostos a respeito do livre comércio, que são completamente obsoletas, né? São completamente obsoletas, porque é só olhar essa experiência da China. Não, em vez de olhar a experiência da China, você olha também o que os Estados Unidos estão tentando fazer com a guerra comercial. Os Estados Unidos estão sentindo, que vamos falar claramente, né? A China é produto da expansão do capitalismo americano, em boa medida, né? Eles absorveram esse impulso dos anos 80, isso começa com o Reagan, por causa da valorização do dólar, etc. Eles incorporam isso de uma maneira muito criativa aos chineses, né? E criou uma simbiose, né? Uma interdependência entre a economia americana e a economia chinesa que é muito difícil de você desarranchar ou desvincular, muito difícil, né? Isso é uma visão tosca do nosso amigo Trump. Tanto que os chineses insistem na questão do multilateralismo, né? Que as negociações comerciais de investimento, de propriedade, têm que ser multilaterais. Isso é porque eles estão na vantagem, né? Então, eu diria, Glauco, que o projeto nacional tem que ser uma coisa desenhada desse ponto de vista. O Brasil tem condições de se incorporar com o projeto nacional a esse movimento da economia internacional. Eu diria a você que, minha visão, né, é que a primeira coisa que você tem que fazer é voltar a estabelecer regras que compatíveis com esse movimento da economia mundial, essa transformação importante, né, tanto comercial como financeira, como tecnológica, tem a criação de regras que permitam que os países desenvolvam seus projetos nacionais. O que está acontecendo agora é um descontentamento geral, porque as populações, né, as pessoas que vivem nos países, estão se sentindo maltratadas por esse processo de transformação, esse processo de constituição de cadeias globais de valor, de financiarização da riqueza, etc. Né? O mal-estar é geral. Eu estava lendo outro dia um rapaz no UOL, e ele estava dizendo que o Lula, por exemplo, tem ideias antiquadas sobre como é a economia brasileira, né? E eu perguntei, e o Paulo Guedes tem ideias assim avançadas? Paulo Guedes está no Pleistoceno inferior, quando ele fala de uma economia concorrencial internacional que não existe. Na verdade, o que existe, na verdade, são grandes empresas, blocos financeiros, etc. Isso é a realidade do mundo, né? São eles que conduzem o movimento das economias. E, na verdade, você tem mal-estar em tudo quanto é lugar. A OCDE agora, a OCDE, Organização que é onde o Brasil quis entrar e Trump fez essa trumpada, que é essa organização entre as economias mais desenvolvidas, né? Eles estão propondo um imposto global sobre as empresas, para que não haja arbitragem entre o local em que as empresas realizam suas operações, seus lucros e os paraísos fiscais onde elas pagam os impostos, né? Quer dizer, caiu a ficha, que é preciso você ter uma redefinição das regras que governam as relações entre os países, porque senão você vai causar esse descontentamento, esse desconforto com a degradação das condições de vida. Então, o Brasil podia, aliás, a partir dos BRICS, seria possível, com a ajuda da China e da Rússia, seria possível estabelecer um programa, um projeto, seria possível, não estou dizendo que vai acontecer, né? Porque precisa deixar de coisas assim, muito estreitas, né? Pouco esclarecidas a respeito do que está acontecendo no mundo. Não adianta o Ernesto Araújo ficar falando de globalismo, ele não sabe nem o que ele está falando, né? Não tem a menor ideia.
Agora, quando a gente tem também, você falou, Beluso, né, da importância dessas relações justamente com a Rússia e com a China, e ontem a gente teve o episódio ali da invasão da embaixada da Venezuela no Brasil, justamente aqui com líderes da China e da Rússia que são aliados da Venezuela e que contestam justamente o dito autoproclamado presidente Juan Guaidó, enquanto aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, enfim, é uma pessoa influente ali em termos de relações internacionais no governo do pai, praticamente deu um apoio tácito ali e o governo também teve uma posição dúbia em relação a essa invasão da embaixada. Como que isso prejudica o Brasil, como prejudica a imagem do país em relação justamente às negociações internacionais e também às relações diplomáticas, Beluso? Então, Glauco, na verdade, essa disputa, essas posições relativas diante da questão venezuelana, elas envolvem, na verdade, uma estratégia geopolítica, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia e da China. A disputa se dá, às vezes, em situações particulares, como é o caso da Venezuela, como pode ocorrer em relação à Bolívia também, etc. Então, a gente precisa entender, né, que os países, esses grandes países, se alinham diante das situações concretas em cada um dos países e, na verdade, eles se colocam em posições antagônicas, porque isso reflete uma outra disputa geopolítica entre eles, né? O que está lá em cima, na verdade, se reflete aqui embaixo. O que está aqui embaixo, nos países, acaba influenciando a relação lá em cima. Então, é muito claro isso. E ontem foi um fiasco, né? Porque, na verdade, eu acho que o governo brasileiro foi na verdade, cúmplice dessa invasão, que é uma bobagem, né? E eles quiseram dar um exemplo digamos, de rejeição, de repúdio à Venezuela, etc., e acabou saindo mal, né? Porque eles tiveram que enfiar a viola no saco. Porque, na verdade, não havia sentido nem condições de se transformar isso numa manifestação de alguém diante do Putin e do Xi Jinping, né? O que eles fizeram? Foi um fracasso isso, uma coisa ridícula, né? Claro que feita com a cumplicidade de alguns setores, não sei, o Bolsonaro disse que não, aí o Eduardo, mas francamente, era melhor ele fritar hambúrguer mesmo, porque ele não tem noção do que ele está fazendo, né? Então, o espetáculo foi constrangedor, digamos assim, né? Que é uma Sim, coisa que, né? sem dúvida. E foi uma coisa que diz mal os diplomatas de carreira, etc., ficaram apavorados. Eu tenho vários amigos que me disseram, onde já se viu fazer uma coisa dessa, num momento como esse, que o Brasil precisa se dar conta de que hoje em dia, até pelas manifestações e atos do próprio Bolsonaro, ele se transformou num pigmeu no cenário internacional, né? As pessoas acham graça, e às vezes acham estranho. Então é melhor mudar um pouco o tom para que a gente ganhe um mínimo de respeito, porque é importante que a gente respeite as regras, não fique, na verdade, fazendo isso. Parece que eles estão tratando o país como se fosse a casa deles. Não é possível isso. E tem essa questão do Brasil, né, se tornar aí, no caso, um pigmeu no aspecto diplomático, mas também isso pode afetar o comércio exterior. A gente vê aqui dados, por exemplo, mostrando que de janeiro a outubro as exportações brasileiras caíram 7,7% em relação ao igual período de 2018. As importações caíram menos 1,5%, o saldo comercial ficou 27,4% menor. A gente sabe que a gente tem os efeitos aí de um comércio global mais enfraquecido, mas digamos, esse discurso errático, essas iniciativas do governo brasileiro ou que contam com a cumplicidade do governo brasileiro acabam afetando mais a imagem do país e isso pode prejudicar também economicamente, Beluso. Não, mas sem dúvida. É claro que você tem uma retração hoje do comércio mundial que reflete a desaceleração das economias mais poderosas, mais pesadas, como a americana, que também está desacelerando, sobretudo a europeia, né?
e a Alemanha em particular. Então, isso tem efeito sobre o comércio internacional. Inclusive, a China também desacelerou, está crescendo em torno de 6, 6,5%, o que é pouco em relação ao que foi no passado, mas também tem essa influência grande dessa falta de capacidade de negociação e de ampliação das relações, né? Porque você vê que começou com aquela história de mudar a embaixada para Jerusalém, que afeta os países árabes, teve que ir lá, voltar e a se ajoelhar. Agora com a China, né, que ele disse que a China não queria comprar o Brasil, que não comprava nada do Brasil, ele teve que também retroceder. Então nós estamos assistindo um espetáculo um pouco deprimente, né? Como Paulo Guedes chega e diz que vai fazer abertura comercial unilateral, um acordo de livre comércio com a China. Na verdade, isso precisa ser muito negociado, muito discutido. Não pode ser feito assim, com o risco de você danar o que resta da estrutura industrial brasileira. Então, acho que o Brasil está meio perdido nessa. Não é simples também você se orientar no momento em que as transformações, que terminou uma era, né? Terminou a era, digamos que o pessoal gosta de chamar neoliberal, ela está morrendo e você não vai reanimá-la tentando voltar para trás, né? Você tem que pensar para frente. Isso está visível no resto do mundo. Você pega nos Estados Unidos com a Elizabeth Warren, na Inglaterra com Jeremy Corbyn, todos eles estão amparados em propostas que são muito distintas daquilo que prevaleceu nos últimos 40 anos, 50 anos. Então, a gente já está a par e, na verdade, articulado com isso aí, né? Com o ouvido atento para saber o que está acontecendo no resto do mundo, porque se nós não soubermos, nós vamos, na verdade, regredir, além do que já regredimos. Tá certo, Beluso. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com um economista, professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e consultor editorial da revista Carta Capital, Luiz Gonzaga Beluso.